quero começar esse culto com uma pergunta para você. Essa mensagem. Você se conhece bem? Você sabe que às vezes eu me surpreendo comigo mesmo? Faço coisas que eu achava que não era capaz de fazer. Consigo coisas que eu achava que não era capaz de conseguir. Você também se surpreende assim? Como eu? Ou eu sou o único? Não, né? Então às vezes eu me surpreendo com a minha beleza. Que eu sei que eu sou bonito. Mas às vezes eu fico muito mais bonito do que eu sou. E isso me surpreende um pouco. Um pouco só, porque eu já sei que eu sou bonito. Né, Norberto? Mas tem coisas que nos surpreendem em nós mesmos. E às vezes nós não nos conhecemos. Hoje eu gostaria de apresentar alguém que te conhece bem. Jesus. Ele te conhece bem. Te conhece melhor do que você mesmo. Amém? Jó capítulo 1, no versículo 8. Diz assim: Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, e desvia-se do mal. Vou ler de novo. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desvia-se do mal. Feche teus olhos. Pai, esse é o momento mais importante para nós, no que diz respeito a receber do Senhor alguma coisa. E nós entendemos, ó Deus, que essa palavra ela pode ganhar um valor diferente para nós a partir de hoje. E é essa a nossa esperança, que essa palavra lida hoje aqui tenha também um fator de mudança na minha vida, que não seja apenas uma história que foi contada, que não seja apenas um ato histórico de um homem muito bom, mas que seja algo útil para mim, Senhor. Algo útil para a minha vida, algo útil para o restabelecimento de algo que está defeituoso, talvez algo, Senhor, que seja essencial na minha guerra espiritual. Ó Pai, fala hoje a esta igreja, porque nós viemos aqui dispostos a isso, estamos disponíveis para isso, estamos abertos para isso, nosso coração está aberto, Senhor. Estamos certos de que se o Senhor falar, com certeza alguma coisa mudará em nossa vida, porque não há nenhuma palavra que saiu de tua boca até hoje, Senhor, que não tenha surtido o efeito transformador. Desde a criação do mundo, o que o Senhor diz muda a situação daquilo que recebe tua voz. Fale a nós hoje, Senhor, e estamos certos que essa voz mudará a nossa história. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma das coisas mais difíceis da vida da gente é dizer que nós conhecemos alguém. Essa é uma tarefa que eu daria tudo que eu tenho para alguém que pudesse dizer com certeza que conhece outro alguém. Ainda que você conviva muitos anos com esse alguém. Eu estou casado há 16 anos e há 16 anos eu posso dizer, não conheço minha esposa. E ela deve dizer o mesmo de mim. Nós às vezes andamos com pessoas, convivemos com pessoas, vimos as atitudes dessas pessoas, vemos os atos de bondade dessas pessoas, mas ninguém pode dizer que conhece essa pessoa. A coisa mais difícil é conhecer alguém. A gente às vezes está no trabalho, convivemos anos com a pessoa no trabalho, e a pessoa de repente pisa, né, de maneira torta, de maneira errada, quebra o galho da gente com uma atitude que a gente não esperava. Às vezes a gente convive com a pessoa, trata a pessoa com amor, e uma relação que era de empregado-patrão passa a ser uma relação amigos, e de repente um dos lados trai, oprime, ou é surpreendido com a traição, ou é vendido, alguma coisa sempre acontece. Isso aconteceu com Jesus também. Jesus andou com Judas Iscariotes 3 anos. 3 anos e alguns meses, para ser mais preciso, 3 meses. 3 anos e 3 meses aproximadamente foi o tempo que Jesus andou com Judas Iscariotes. E de repente foi esse homem que viu Jesus em sua glória e seu poder, em toda a sua dignidade divina, que levantou-se contra ele e o traiu. Nós não conhecemos as pessoas. Eu não vou dizer que Jesus não conhecia Judas, mas com certeza os apóstolos chegaram a essa conclusão depois da traição. A gente não sabia quem era Judas. Ele parecia ser um como nós.
Isso porque o coração do homem, irmãos, é uma caixinha de surpresa. A gente nunca sabe o que realmente a pessoa está dizendo. Um fato muito interessante é quando as pessoas estão namorando, por exemplo. E isso é muito comum na mocidade, na juventude. O camarada namora um mês e todo dia ele diz para a moça: eu te amo. Eu te amo, sou apaixonado por você. Você é linda demais, chuchuzinho, beleza. Docinho de coco, filezinho. Aí aparece um filé mignon melhor do que o outro, ele acaba o amor na hora. E às vezes o camarada está dizendo isso porque ele se sente na obrigação de, naquele relacionamento, ser bem tratado. Há uma segunda intenção por detrás daquele elogio, por detrás daquela palavra de amor, por detrás daquela palavra: oh, como você é maravilhosa. Às vezes há uma intenção por detrás daquilo. Não, se eu não tratar bem, eu vou ser maltratado, né? Então eu trato bem. A gente não conhece as pessoas porque não conhecemos o coração das pessoas. E o coração das pessoas é surpreendente. As pessoas fazem coisas que de repente nós não esperamos. É o que diz a palavra de Deus em Jeremias capítulo 17, no versículo 9. E lá em Jeremias 17, 9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Se você for capaz de conhecer o coração de alguém, e eu não estou falando de medicina, eu não estou falando de autópsia, eu não estou falando de abrir o coração de alguém para ver o que tem lá dentro, como fez o imperador Nero, que queria descobrir de onde veio, do ventre da sua mãe, e ele mandou abrir a sua mãe viva, e depois ele viu isso, e aquela cirurgia para tirar a criança passou a ser chamada cesariana, por causa de César, o Nero, que mandou ver de onde ele saiu. Não estou falando disso, de quem conhece o interior do outro, não. Eu estou falando de conhecer no sentido de conhecer as coisas empíricas, aquilo que fazemos a partir de um conhecimento adquirido, comportamento, atitudes. Nós não somos capazes de dizer que conhecemos ninguém. Eu não sei se você assiste jornal, mas é uma das poucas coisas que eu gosto de ver no jornal. É jornal. Tem hora que eu mudo também, porque tem hora que escorre sangue na televisão, eu tenho que mudar. Mas é uma das poucas coisas que ainda gosto de ver na televisão, é jornal. Recentemente apareceu um camarada, um comandante, que se infiltrou na Polícia Federal no Rio de Janeiro, na investigação de uma gangue muito perigosa no Rio de Janeiro, de tráfico de droga, de arma, de influência, de uma série de coisas. E esse comandante entrou nesse esquema, e por 3 meses ele estava dentro da Polícia Federal. Detalhe, ele não era comandante. A carteira de comandante dele era falsa. Eu não sei quantos de vocês viram isso, mas o camarada conseguiu falsificar um documento militar de alta patente, entrar dentro da Polícia Federal, que é o símbolo da nossa inteligência investigativa nacional, e ele conseguiu burlar a inteligência nacional, se fez de comandante, vestiu farda, colocou colete da Polícia Federal, e não era nada. As pessoas nos enganam, irmãos. Quantos crentes, quantas outras pessoas estão com documento falso por aí? Sou crente, no fundo não é nada. Aqui nessa igreja a gente não dá carteirinha de crente, porque a gente teme o que você vai fazer com ela. Sei lá o que esse cara vai fazer com a carteirinha de crente. Compre e não pague, diz: o único documento que eu tenho é da minha igreja. E depois o camarada vem aqui, né? As pessoas não conhecem outras pessoas. Já vi missionários se apresentarem como missionários, apresentando sua carteirinha, e eram pessoas que estavam tentando ludibriar a igreja, levar dinheiro fácil da igreja. Você já deve ter ouvido falar disso também. Falsos pastores, falsos padres, falsos militares, falsos coronéis, tem falsos para todo lado. Mas o interessante dessa história é que o pai desse camarada foi na delegacia para tentar soltar o filho. E ele foi entrevistado. E ele disse exatamente assim: a gente não sabe quem é que mora na casa da gente. Olha que palavra interessante. Um senhor de idade, o falso coronel também, um homem de idade, vou colocar mais de 40, porque eu já tenho 40, senão eu fico um homem de idade, né? Mais de 70, né? E ele devia ter 40 e poucos, 50 anos, o falso coronel, e o pai dele disse: eu não conhecia o meu filho. Olha que coisa interessante. Depois de 50 anos, o camarada disse que não sabia quem era o filho dele. Que coisa louca. E aí a minha pergunta não é se você conhece o seu vizinho, porque a gente não está aqui para julgar ninguém. A minha pergunta é se você se conhece. Você se conhece? Se eu afirmasse aqui hoje que existe uma pessoa que te conhece bem, Deus, alguém aí poderia pensar assim: eu conheço outra.
Porque tem uns crentes metidos a saber mais do que aquilo que a Bíblia diz, né? Eu conheço outra pessoa que me conhece bem, Satanás. Existem duas pessoas, pastor, que me conhecem muito bem: Deus e o diabo. Mas eu repudio essa ideia de que o diabo te conheça. E eu sou capaz de te dizer que o diabo não te conhece. Nem o diabo te conhece. Vamos ver alguns argumentos bíblicos para mostrar que o diabo não te conhece. Só Deus te conhece. Jó no capítulo 1, no versículo 9, nós vimos o versículo 8. No versículo 8, a história é essa: o diabo foi prestar contas a Deus de tudo que ele faz. E por alguma razão o nome de Jó foi citado. Talvez o diabo estivesse questionando as benfeitorias de Deus a Jó, questionando tudo que Jó estava recebendo, a proteção divina que ele estava recebendo. E talvez seja essa a razão do diálogo inicial entre os dois. E aí o Senhor perguntou a Deus, o Senhor perguntou ao diabo: você viu o meu servo Jó? Homem fiel, temente, igual a ele na terra não há. Homem reto, sincero. Aí o diabo mostra que ele não conhece a Jó. Versículo 9: respondeu Satanás ao Senhor: porventura teme Jó a Deus debalde? Em outras palavras, ele está dizendo: porventura ele teria toda essa retidão, toda essa bondade, toda essa fé, se ele estivesse em luta? A pergunta de Satanás não é uma provocação a Deus. Ele não pode provocar a Deus, irmãos. A pergunta revela uma coisa muito interessante: o diabo não conhece tudo de Jó. O diabo não sabia os limites de Jó. Ele acreditou que Jó não era capaz de ser fiel a Deus na pobreza. E ele então questionou no verso 11. Ele questiona no verso 10 e diz: tira dele tudo. E o Senhor então diz assim: estende a tua mão, toca em tudo que tem, e verás se não blasfema contra ti tua face, diz o diabo. O diabo então diz: se o Senhor tirar dele, ele vai blasfemar, ele vai murmurar. E mais uma vez o versículo prova que o diabo não conhecia Jó. Deus conhecia, porque a pergunta de Deus foi: viste o meu servo? Fiel, temente, reto, um homem sincero, um homem envolvente nas coisas espirituais. Você viu que exemplo de crente é Jó? Deus conhecia Jó, mas o diabo não. Ah, mas será que ele seria fiel se ele tivesse em lutas? Tira dele tudo, e aí eu quero ver se ele será fiel. O diabo está mostrando que ele não conhece Jó. E vendo que não foi suficiente, ele demonstrou pela segunda vez que não conhecia Jó. Porque ele disse assim, na segunda vez que o Senhor o questionou: você viu meu servo Jó? E no capítulo 2 o Senhor faz a mesma pergunta: viste o meu servo Jó? Fiel, reto, temente a Deus, sincero. Aí o diabo pela segunda vez ele mostra que não conhece Jó. E ele diz assim, versículo 7: estende a tua mão, toca nos ossos da tua carne, e verás que não blasfema contra ti na tua face. O diabo está questionando Deus de novo. E ele está dizendo assim: se o Senhor tirar a saúde dele, ele blasfema. E nós conhecemos a história. Jó não blasfemou. E todo o restante da história é um processo de 9 meses de sofrimento de Jó, onde ele é acometido de uma série de doenças, uma após a outra. Dores até nos ossos ele teve, feridas que coçava com caco de telha. E em alguns dias, os seus amigos se assentaram ao lado dele e por uma semana não falaram nada com ele, porque a dor que ele tinha era muito intensa. E foram 9 meses de dor e de sofrimento financeiro, de necessidades. E nós sabemos o fim da história. Jó era um homem de fé, reto, sincero. Deus conhecia Jó. O diabo não conhecia Jó. E nós estamos falando aqui sobre guerra espiritual. E eu quero dizer para você que o diabo não te conhece. Como assim, pastor? Tem uma música que eu até disse para vocês, que é uma música que é a boca do diabo cantando, Raul Seixas. Eu nasci há 10 mil anos atrás, eu vi o amor nascer e ser assassinado. Ele viu um tanto de coisa acontecendo há 10 mil anos atrás. É a boca do diabo. Ele viu a humanidade nascer e vai ver a humanidade morrer. Isso é fato, está na Bíblia. Ele vai ver isso com seus olhos, ele vai guiar o anticristo e vai enxergar isso com seus olhos, a humanidade terminar.
Mas veja que esse texto está dizendo uma coisa muito interessante. Esse texto criado por esse satanista que fez essa letra revela uma coisa muito interessante. O diabo sabe tudo que ele vê. O diabo sabe tudo que ele ouve. E isso é bíblico. A palavra de Deus nos diz que Satanás não conhece de você nada além do que você fala ou faz. Aquilo que é empírico em você, ele não conhece. Ou seja, os seus motivos para tomar atitudes, ele desconhece. E a prova disso está em Jó capítulo 1, versículo 8. O Senhor disse: veste o meu servo, ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente, desvia-se do mal. E então o diabo pergunta: e ele seria assim se ele sofresse? Satanás não conhece você na sua fé, porque as experiências que ele tem a seu respeito são experiências que você oferece para ele. Ele não conhece nada além daquilo que você dá para ele. 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8. Olha que texto maravilhoso e revelador. Sejam sóbrios, vigiai. Olha para mim. Por que sejam sóbrios e vigiai? Porque o diabo está ao derredor, ele observa. O que o texto está nos dizendo é: o diabo te observa todo o tempo. Vigia as suas atitudes, vigia as suas palavras, vigia o seu comportamento, vigie os lugares que você vai, porque o diabo está de olho em você, ao seu derredor, em todo o tempo. Daí a grande preocupação de Deus quanto ao seu testemunho. E agora eu gostaria que você observasse isso na guerra espiritual. Deus te conhece melhor do que qualquer pessoa, mas o diabo não te conhece além daquilo que você oferece para ele de conhecimento. Daí vem a preocupação de Deus quanto ao seu testemunho. O seu testemunho dirá para o diabo se você merece ser oprimido e perseguido, ou se você merece ser deixado de lado porque é forte demais. O seu testemunho dirá se ele te tratará como um verme, ou se ele vai te tratar como um soldado armado. O seu testemunho vai revelar para o diabo se ele deve fugir de você ou resistir a você. Porque aquilo que você fala e faz passa para ele os seus limites. A palavra de Deus diz em Mateus 15:11: o que contamina o homem não é o que entra na boca, é o que sai da boca. Isto é o que contamina o homem. Mateus 15:11. Aí está a preocupação de Deus, irmãos. Não é o que entra na sua boca que vai determinar o seu fim, é o que sai, porque ele revela ao diabo o que você guarda no seu coração. A palavra de Deus diz em Lucas 6,45, abra lá e marque esse texto. Lucas 6,45: o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Olha que alerta a palavra de Deus está dizendo. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Você, se for uma pessoa que fala pelos cotovelos, como dizem por aí, facilmente todos saberão o que você pensa. Facilmente todos saberão os seus limites de força. Facilmente todos saberão os seus limites de segurança, de fé, porque você revela tudo o que você sente. E a sua boca falará de tudo que o seu coração carrega. Então eu quero dar uma dica para você. Se você é fraco na fé, fale pouco. Se você está em dúvida em alguma coisa, cale-se. Se você tem medo, fique quieto, porque o diabo não saberá disso até que você conte. Existem algumas pessoas que pensam uma bobagem: vamos orar em espírito, porque em espírito o diabo não sabe. Isso é bobagem, irmãos. Isso é outra coisa. Porque pense comigo, se eu oro, eu vou mover o mundo espiritual. Se eu movo o mundo espiritual reage, e o diabo é espiritual, ele vai ver o mundo espiritual reagindo. E se ele ver o mundo espiritual reagindo, e reagindo em sua direção, ele trabalhará para impedir isso. Isso é bobagem.
Quando eu digo que eu devo orar em espírito para que o diabo não ouça, que eu devo orar em línguas para que o diabo não ouça, eu estou dizendo que o meu Deus é menos Deus do que eu penso, porque a palavra do meu Deus diz que Ele pode todas as coisas, inclusive bloquear os ouvidos do diabo enquanto você ora, inclusive vedar os olhos do diabo enquanto você pede e recebe. Então não menospreze o seu Deus, isso é outra coisa. O que eu estou falando aqui é de coisas que estão no seu coração, que revelam a sua fragilidade e que você deve guardar para você. É isso que eu estou falando. Não deixe que o inimigo perceba o seu ponto fraco, porque o que você fala revela o que você pensa e sente a respeito de tudo que você está vivendo. A boca é o dedo duro da sua vida. Tem um livro que uma irmã da igreja está lendo, que tem um título maravilhoso. Eu e essa minha boca grande. É maravilhoso esse texto, esse título. Eu e essa minha bocona. E eu acho que eu vou escrever para a pastora e falar com ela que ela pode acrescentar embaixo. E esse meu linguão. Porque às vezes a boca é grande e a língua é pequena. Mas tem uns irmãos que tem a boca grande e a língua grande. E aí tudo que está dentro do coração sai, mas sai com facilidade. A sua boca é o seu delator, é o seu inimigo. Tudo que você diz é tudo que o diabo sabe a respeito dos seus sentimentos e dos seus atos. E tudo que você faz é tudo que ele sabe a respeito das suas reações aos problemas. Eu vou dizer de novo. Tudo que você diz é tudo que o diabo sabe a respeito dos seus sentimentos. Tudo que você faz é tudo que o diabo sabe com respeito às suas reações aos problemas. Ele só sabe como você reagirá a um problema quando você faz. E ele só sabe quando você sente alguma coisa quando você fala. E a palavra de Deus então diz em Tiago: aquele que se cala passa-se por sábio, porque as pessoas não sabem o que ele pensa. Nem o diabo sabe o que ele pensa. Só Deus sabe o que ele pensa. Mas eu tenho um outro título para essa mensagem. O título dessa mensagem, na realidade, é outro. Eu gostaria de falar com vocês sobre um Senhor que tem um argumento forte a seu respeito. Os argumentos de Deus a seu respeito. E eu gostaria que você percebesse que Deus não é sádico. Tem muitas pessoas que chamam o nosso Deus de Deus sádico. O Deus de Jó é um Deus sádico. Gosta de ver o sofrimento no outro. Chamou o diabo e começou a questionar o diabo. Está vendo? Quer provocar para ver? Quer atiçar? Eu sei que dá conta. Quer atiçar? Irmãos, o nosso Deus não é um Deus sádico. O livro de Jó não revela um Deus sádico e cruel. O livro de Jó nos revela algo muito mais interessante do que esse. Revela que Deus conhece Jó melhor do que Jó. Revela que Deus nos permite lutas porque nos conhece. Revela que Deus humilha o inimigo quando nos faz maiores do que ele. E que Deus só permite quando você é maior do que o problema. Eu escolhi na Bíblia um outro texto e um outro Jó, porque a gente só conhece um Jó na Bíblia. Eu vou apresentar o segundo Jó. Pedro. Pedro é o segundo Jó. Em características bem diferentes. Porque qual que é a característica de Jó capítulo 1? Vinha o diabo e quis fazer alguma coisa com Jó e Deus permitiu. Qual que é a característica de Pedro em Lucas 22? Vamos lá? A mostra de que Deus não agiu como um sádico, tendo prazer no sofrimento de Jó, está em outro texto da Bíblia. Lucas 22, 31, onde Jesus Cristo, que é Deus também, disse o seguinte a respeito de Pedro. Vamos ler no versículo 31 de Lucas 22. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Olha para mim, irmão. Outra história do diabo querendo tocar no servo de Deus. E isso mostra que Deus conhece a quem permite lutas e quais lutas permite a quem. Olha só. Vem o diabo e diz: e se eu tirar tudo dele? O Senhor diz: pode tirar. Vem o diabo e diz: e se eu tirar sua saúde? Deus diz: pode tirar. Vem o diabo e diz a respeito de Pedro: deixa eu ir andar com Pedro. Jesus disse: não, Pedro não. Esse texto me revela não um Deus sádico, mas um Deus cuidadoso. Um Deus que só permite a luta para mostrar ao servo o quanto ele tem força, porque você não se conhece.
Eu comecei aqui dizendo, você se conhece? E eu acredito que você deve ter pensado um pouquinho, pelo menos. Será que eu me conheço? Não, Deus me conhece. E a prova é essa: você não se conhece, o seu vizinho não te conhece, o diabo não te conhece, só Deus te conhece. E quando Ele permite uma luta na sua vida, é porque Ele te conhece. Porque muitas outras lutas que Ele não permite porque Ele te conhece. E olha só o que diz a palavra de Deus no verso 32. Tu, Pedro, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Como assim? Converter? Como é que é isso, irmãos? Nós estamos falando com Pedro, líder da igreja, e segundo os católicos, o primeiro papa. Como assim? Se converter? Depois de 3 anos andando com Jesus, ele ainda não era convertido? Jesus viu defeitos na fé de Pedro. Então ele disse: Satanás, nele você não toca. E Jesus lutou por Pedro e impediu que Satanás tocasse em Pedro. E aí então, verso 33, Pedro diz: olha o Pedro não se conhecendo, como nós não nos conhecemos. Pedro disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão, até a morte. Uhul! Pedrão é louco, rapaz. Parece que ele se conhece pra caramba. Que é isso? Estou contigo há 3 anos, rapaz. Vi ressuscitar morto, vi cego ver. Ih, o Senhor andou sobre as águas, acalmou o mar. Estou contigo, não abro. Se vier o exército, eu dou tapa na cara, meu filho. Tem esse negócio comigo não. Esse texto mostra que Pedro não se conhecia. E aí Jesus disse assim: Pedro, não cantará o galo hoje antes que 3 vezes me negues. Pedro não se conhecia. Mas um detalhe do texto que nós começamos a ler é que Jó também não se conhecia. No final do livro de Jó, ele diz ao Senhor: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Verdadeiramente tu és grande, poderoso, tu és tremendo. Eu não sabia até onde eu podia ir na minha fé. Grandes coisas o Senhor fez na minha vida. Como o Senhor é tremendo, eu não me conhecia. Sabe o que nós vemos aqui, irmãos? Jesus recebeu uma visita semelhante à de Jó, concernente à vida de Pedro. Jesus nega que Satanás toque em Pedro. Aqui nós encontramos um servo em condições inferiores. Aqui os limites do servo foram outros. Aqui o fraco servo Pedro foi poupado. Em outras palavras, irmãos, eu poderia dizer ou concluir, pelo menos parcialmente, que luta é sinônimo de confiança em Deus na força do crente, e que falta de luta é sinal de desconfiança de Deus. Seria uma primeira conclusão minha. Se eu perguntasse a você aqui: quantos estão em luta? E a igreja tem usado isso por aí para fazer dinheiro, porque sabem que todos estão em luta. Mas se eu dissesse a você: quantos estão felizes com a luta? Aí esse número reduziria, porque ninguém está feliz. Mas hoje eu quero que você saia daqui feliz. O apóstolo Pedro escreveu e disse: regozijai-vos quando fordes provados por diversas lutas e provações, porque a luta aperfeiçoa o crente. Como assim se alegrar na luta, Pedro? Fala sério. E Paulo também escreveu a isso: as várias provações são razão da vossa fé, porque pela fé se alcança a longanimidade, pela longanimidade a graça, e ele vai dando uma série de coisas que se alcança pela luta. Luta igual a crente forte. Não é que você apenas se tornará mais forte do que entrou na luta. Isso vai acontecer também, mas você já é forte antes de entrar nela. Essa é a coisa que eu gostaria de deixar para você hoje. Se a luta veio, não é porque você vai ser aprimorado nela apenas. Você com certeza sairá mais forte. Mas mais do que isso, você já é forte. O detalhe é que você não sabia. Esse é o grande detalhe. Vamos ler de novo Jó 1:8. E vamos revelar o Deus que conhece Jó. Porque nós vimos que o diabo foi frustrado e vencido. Amém? E o diabo é frustrado e vencido na tua vida também. Ele vai se frustrar. Sabe por quê, irmão? Eu tenho uma certeza grande em dizer isso. Naquilo que você está sendo provado, o diabo vai ser humilhado. Porque antes da prova vir, houve uma medida de Deus na tua fé, na tua coragem, no teu comportamento, no teu caráter. Deus te analisou e disse: tem condições. Tudo isso aconteceu antes. Ele olhou para você, analisou e disse: esse dá conta. E é isso que talvez você não saiba hoje. Talvez você esteja assim: Senhor, eu sou tão fraco. Ele sabe. Sabe por que não? Ele sabe.
Ele escreveu à igreja de Filadélfia: eu sei que tem pouca força. Eu sei. Deus sabe. Deus conhece todos nós, irmãos. Senhor, eu sou tão fraco, essa luta é tão grande. Ele sabe. O que você não sabe é que você é maior que a luta. E que a sua pouca fé, pouca força, ainda são maiores do que a luta. Que a sua insignificante característica de crente ainda te faz maior do que aquela luta. Porque Ele não permitiria a luta se você não fosse capaz de passar. É isso que você não sabe. Deus te conhece. O argumento de Deus com Jó é um argumento de um Deus que conhece o servo, com um demônio, um Satanás que não conhece o homem. E o argumento de Deus a nosso respeito é sempre nesse nível. Um Deus que conhece os filhos contra um diabo, um demônio que não conhece você. E quando Ele diz, pode, é porque Ele quer que o diabo te conheça e te tema. Eu vou dizer de novo. Quando Deus diz para o diabo te provocar, é porque Ele diz, pode, porque eu quero que você comece a temer esse menino que você está achando pequeno. O diabo é um cara meio desaforado, afoito, é um indivíduo meio cara de pau. E ele precisa começar a ter medo de você. E às vezes, para ele ter medo de você, Deus tem que mostrar o seu potencial, porque você não conhece. Deus tem que mostrar os seus limites, porque você não conhece os seus limites. Me veio à mente aqui uma coisa que eu quero citar, porque pode te ajudar ou pode apenas acrescentar essa mensagem alguma coisa. Quando eu fui militar, eu era mais magrinho que o Dudinha. A minha farda era P. No quartel, eu era o único P, para resumir. Eu era o fim da tropa, sabe? Que eles colocam os caras por tamanho, do maior para o menor. Eu ficava lá no finzinho da tropa, sempre. Fazia judô, me machucava toda vez. Fazia taekwondo e ficava com medo de me machucar. Eu era um mushiba. Primeira vez que nós corremos 12 quilômetros, eu desmaiei 3 vezes. Eu não era um bom recruta. Eu quero dizer para os irmãos que melhorei, viu, irmãos? Depois de 9 meses de curso, eu melhorei bastante. E eu já corria 18 quilômetros na frente da tropa. Eu fiquei bom, porque eu era magro. Mas eu era um mushiba mesmo. Mas eu me lembro, irmãos, que eu virei peixe do sargento que cuidava do pelotão. Deixa eu explicar melhor, porque você nunca foi militar. Peixe é o camarada que eles acabam com ele no quartel, sabe? Eu fiquei 4 meses no quartel sem ninguém saber que eu existia. Até que um dia o sargento falou, Israel, aí eu, pronto, sargento. Aí ele falou, quem é você? Não, eu sou Israel. Quanto tempo você está aqui, menino? Eu estou aqui, já tem 4 meses. Que é isso? Eu não te vi, não te conheço. Aí ele disse, você estava na moita? Né? Moita é o cara que fica escondido. A partir de hoje, tu é meu peixe. Acabou minha vida, irmãos. Acabou. Meu suplício. Eu ficava preso todo dia. Na hora da chamada, Israel, pronto. Está preso. Pronto, sim, senhor. Israel, pronto, sonhei com você. Como você ousa entrar no sonho de um superior seu? Ah, desculpe, seu sargento. Está preso. Fiquei preso porque ele sonhou comigo, irmão. Fiquei preso porque ele achou meu nome feio. Fiquei preso por diversas maneiras, diversas formas, de todos os dias. Mas teve um dia que isso me deixou irado. Eu já estava preso há 15 dias. E aí no quartel tinha um camarada patolinha, fortinho, bombadinho, chato. Sumiu o lápis dele. E eu já tinha 15 dias que eu estava preso, sem ir em casa, tomando banho a comando. Deixa eu explicar para você o que é banho a comando. Liga o chuveiro e você corre. Passa o sabão e corre de novo. O que tirou está limpo. Isso é banho a comando. Você corre no chuveiro, são 15, 20 chuveiros. Você corre no chuveiro, passando a mão. Chega lá, você passa o sabão e volta tirando. O que saiu, saiu. O que não saiu, não saiu. Você está limpo. Era banho a comando. Eu estava tomando banho a comando há 15 dias direto. 15 dias tomando banho a comando. Eu já estava a ponto de morrer, comendo aquela gororoba do quartel. Aí o bombadinho disse assim, seu sargento, sumiu meu lápis. Aí o sargento, se o lápis não aparecer, está todo mundo preso. Meu irmão, naquele momento eu descobri que eu podia ser o melhor polícia de Minas Gerais. Que o sargento saiu da sala
eu fui no gogó desse moço e peguei a gandola dele assim, fui escorregando ele pela sala, empurrando todas as carteiras e botei ele na parede, botei o dedo na cara dele. Um ossinho de gente. Mas o ódio estava tão grande na minha cara, e o banho ao comando me deixou meio esquisito. Eu botei o dedo na cara dele e falei assim: se esse lápis não aparecer, eu arrebento você hoje. Aí o pessoal juntou em mim: isso não, Israel, eu quebro a cara dele. E eu nem olhei para o corpo dele. Eu arrebento sua cara. Eu faço você comer capim hoje. E o pessoal me tirou. Aí o cara: não, Leocádio, não fica assim não, fica assim não. Aí ele foi lá no sargento: sargento, eu achei o lápis. Conclusão: naquele dia eu fiquei preso, porque o meu cinto estava embaçado. Mas aquele camarada não denunciou o lápis. Eu não me conhecia, irmãos. E eu quero dizer para você que a gente só sabe os nossos limites quando somos provados no limite. Essa que é a verdade. Deus levou Jó ao seu limite e fez ele descobrir os seus limites. A luta prova a você e não a Deus, ao diabo e não a Deus, que você é valioso, valoroso. O diabo será frustrado na sua vida porque você vai passar por essa. Como diz uma canção por aí na igreja, dando louvor. Você vai passar por essa dando louvor. E aqui está o Deus que te conhece, revelando Jó. Vamos ver o que diz o Senhor. Observaste o meu servo Jó? Olha a pergunta de Deus. Deus está brincando com as palavras. Diabo, você conhece meu servo? Mas nada. Poderia dizer hoje aqui: diabo, você conhece o Valde? Conhece nada. Ih, você não conhece. Conhece Israel? Nada. Conhece Paulinho? Conhece nada, diabo. E o diabo: conheço. O Senhor está dizendo: ninguém há na terra semelhante a ele. Tudo começa com meu servo. Alguém disposto a servir a Deus. É o primeiro reconhecimento de Deus. Ele é servo. E se é servo, ele está disposto a viver o que eu passar para ele. Ele é servo. Se ele é servo, ele reconhece que está a meu serviço. E a pergunta de Deus já começa a revelar a Jó que o diabo não conhece. Viste o meu servo? Como eu gostaria que Deus estivesse dizendo coisas desse tipo para o diabo hoje a meu respeito. Conheces o meu servo Israel? Como eu gostaria que Deus dissesse isso a seu respeito. Conheces o meu servo? Porque quando Deus confirma isso, ele já reconheceu em você o valor de servo. Depois ele disse: diferente de todos, não há ninguém na terra semelhante a ele. Ele está dizendo: você não vai achar nenhum desses homens iguais ao meu servo, porque servo meu é diferente de ímpio. Ninguém é semelhante a ele. Ele tem a qualidade de santo. Você conhece o santo Jó? Meu servo. Depois ele diz: homem sincero. Deus reconhece a honestidade do culto de Jó. Você conhece o meu servo santo, separado dos outros, que me dá um culto sincero? O que ele faz é verdadeiro. Suas palavras estão relacionadas ao seu coração. E está aqui uma coisa difícil, meu irmão. Está aqui uma coisa difícil. Mateus 15, 8 e 9. A palavra de Deus diz assim: este povo honra-me com os teus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, diz a palavra de Deus em Mateus 15, 8 e 9. Em vão me adoram. E o Senhor está dizendo de Jó: homem sincero, o que ele faz na igreja é verdadeiro. Quando ele dobra o seu joelho é verdadeiro. Ele conhece o servo que tem. E se Deus permite alguma coisa para Jó, é porque conhece o seu valor. Depois o Senhor diz: homem reto. Deus está dizendo: sua direção eu sei para onde ele vai, é na minha. Ele é reto, não se desvia para a direita nem para a esquerda, não faz curva. Ele vai reto. Ele está reto no propósito. Homem temente a Deus, reconhece suas reações diante das lutas, desvia-se do mal, reconhece as intenções de Jó. Você viu o diabo? Não, não vi nada disso não. É claro, você não pode ver aquilo que só Deus vê, filho. Tira dele então, quero ver se ele é assim. Pode tirar. Toca no corpo dele que eu quero ver se ele é assim. Pode tocar. E depois de 9 meses, a conclusão: diabo humilhado, Jó exaltado, Deus glorificado. E eu quero te contar o final da história da sua luta. O diabo humilhado, você feliz e exaltado, Deus glorificado. Esse é o final da sua luta. Porque se Deus argumentou com o diabo a seu respeito, veio luta sobre sua vida. E a luta que veio não é maior do que a sua fé. Vamos ficar de pé.
Eu gostaria de saber quais são os argumentos de Deus a meu respeito. Isso me alegraria muito se Deus dissesse: viu, meu servo? O que Deus disse a você nesses dias a respeito da sua luta? Talvez Ele tenha dito: viu, meu servo? Viu a minha serva? Ela é fiel. E o diabo tenha dito: ah, mas será que ela será fiel em dificuldade? Deus disse: vai lá e tenta. Se Ele disse isso, se isso chegou na sua vida, é porque o argumento de Deus a seu respeito é bom. Deus está vendo você como você não vê. Você não se conhece. Às vezes as pessoas passam 1 ano, 2 anos, 3 anos na igreja dizendo assim: estou numa luta, pastor, não vou dar conta não. 2 anos, estou na luta, pastor, não vou dar conta não. 3 anos, estou na luta, pastor, não vou dar conta não. Ei, para. Quanto tempo já tem? 3 anos. Você já está dando conta, filho. Uma luta, pastor, já tem 2 meses. Uma luta, pastor, já tem 4 meses. Tem 5 meses. Para. Quanto tempo tem? 5 meses. Você já está dando conta. Estou na luta, pastor, não sobrevivo assim não. Quanto tempo tem, irmão? 10 anos. Já está sobrevivendo. Estou na luta, pastor, porque eu não sei se eu creio não. Mas quanto tempo você é crente? 20 anos. Já creu. Já está crendo, filhão. Será que você não está percebendo que você já está passando pela luta? Porque tudo aquilo que não veio porque Deus sabia o seu limite. Feche teus olhos. Glorifique a Deus pelos argumentos de Deus na sua vida. Adorar, oh Senhor, vem me tocar, Senhor. Vim te adorar, vim pois te amo, Deus. Vim pra dizer: és meu bem supremo. Vim me curvar, trouxe o perfume, Deus, derramá-lo vou aos teus pés. Vim te adorar, vim te adorar, vim pois te amo, Deus. Vim pra dizer: és meu bem supremo. Vim me curvar, trouxe o perfume, Deus, derramá-lo vou aos teus pés. Quem sabe igual Enoque eu vou ser transladado por tua glória e não ser mais como sou. Quem sabe em Patmos talvez ali o Senhor se mostrará completo a mim. Vem me tocar, Senhor. Vem me tocar, pois eu te amo, Deus. Me saciar, grande a minha sede. Vento de Deus, vem como em Atos 2. Pentecoste vem sobre mim. Oh, quem sabe igual Enoque eu vou ser transladado por tua glória e não ser mais como sou. Quem sabe em Patmos talvez ali o Senhor se mostrará completo a mim. Se mostra a mim, Senhor. Eu quero te ver, Deus. Eu quero
quero te sentir. Oh, como os apóstolos sentiram a tua presença. Oh, eu quero teu fogo. Vem me tocar, Senhor. Vem me tocar, meu Deus. Vem me tocar, pois eu te amo, Deus. Me saciar, grande a minha sede. Vento de Deus, vem como em Atos 2. Pentecoste vem sobre mim. Oh, quem sabe qual Enoque eu vou ser transladado por tua glória e não ser mais como sou. Quem sabe em Patmos talvez ali o Senhor se mostrará completo a mim, a mim. Oh, quem sabe igual Enoque eu vou ser transladado por tua glória e não ser mais como sou. Quem sabe em Patmos talvez ali o Senhor se mostrará completo a mim, a mim. Oh, se mostrará completo a mim.